Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos conversar um pouquinho. Em 1 Pedro, no capítulo 5, e versículos 6 e 7, diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado bem de vós. Essa é uma palavra maravilhosa, marcante. E nós sabemos, ou deveríamos saber, que ser cristão não é uma promessa de vida fácil. Não é. Pelo contrário, quando estamos no caminho da verdade, muitas coisas parecem vir de encontro a nós para desviar a nossa atenção, o nosso foco, que é Jesus Cristo. E quando eu digo que o foco é Jesus, eu tenho em mente o pensamento constante em obedecer e agradar ao Pai. Eu tenho que ter uma fé plena de que o Filho de Deus, ele se entregou por mim e por você. Eu tenho que ter essa fé. Sabe, ele nessa entrega, ele nos absolveu de todos os nossos pecados e dores para nos dar, a mim e a você, uma possibilidade de viver através do Espírito Santo o reino de Deus. Um lugar, esse reino de Deus, que não há choro, não há tristeza, inquietação, não há preocupação. Mas você pode me perguntar, mas como é que nós podemos viver isso no mundo de hoje, o reino de Deus? A resposta eu disse há poucos momentos atrás, tendo uma plena fé em Jesus Cristo. O problema maior é que, apesar de já termos renascido em Cristo, né, aqueles que o têm como Senhor e Salvador, ainda nós vivemos num corpo de carne. Aqui, ó, carnezinha. E esse nosso corpo, ele é corrompido pelo pecado e incapaz de escolher fazer a vontade de Deus. Essa é a grande realidade. E é por isso que Paulo, ele diz na carta aos Gálatas, para que nós lutemos para andar constantemente no Espírito. Ora, andar no Espírito nada mais é do que viver com a nossa consciência focada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Né? Essa é uma grande palavra, e a nossa luta ela é constante, o Espírito contra a carne. O Espírito quer nos levar para as coisas de Deus, e a carne, logicamente, ao contrário daquilo que vem de Deus, né? E aí vem uma pergunta: por que nós ficamos inquietos? Por quê? Essa é uma boa pergunta. E a Bíblia ela retrata muito bem a parábola do semeador, que existem três coisas que impedem o nosso crescimento e a nossa frutificação em Jesus. E essas três coisas são as seguintes: ignorar a palavra de Deus, não se aprofundar e alimentar a nossa fé, e deixar que as paixões desse mundo nos tirem do caminho que é Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 12 ao 14. E aí, essas três situações, elas nos fazem refletir realmente o que é que vale a pena em nossa vida. Sabe, porque é o seguinte: ignorar a palavra de Deus, eu estou ignorando a palavra da vida. Eu estou ignorando o conhecimento de Deus quando Ele quer se mostrar para mim e para você. Se eu ignoro a palavra de Deus, se eu não leio
se eu não aguardo no meu coração, eu vou, logicamente, pecar constantemente contra o Senhor. O salmista diz isso no Salmo 119, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra de Deus, ignorar a palavra de Deus, é também ignorar uma lâmpada, uma luz no nosso caminho, porque diz o seguinte, lá também no Salmo 119, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se eu ignorar essa palavra, eu vou andar nas trevas, eu vou andar em escuridão, não vou saber qual é o caminho que eu tenho que andar. O caminho tem que ser claro, para que a gente saiba muito bem onde estamos pisando. Assim, para quem já foi passar férias no interior, eu fui muito. Às vezes tinha uma localidadezinha que nós tínhamos que ir, e voltávamos de noite, e não tinha poste, logicamente. Né? Muito que tinha, às vezes, era um luar muito bonito, a luz da lua, muito bonita. Mas quando não tinha, era aquilo que a vista tentava enxergar naquele caminho escuro, e aqui com lá, a gente levava uma topada, pisava num buraco, não sabia nem o que tinha pela frente, se tinha algum bicho, alguma coisa perigosa, a gente não sabia. Então é perigoso andar num caminho que não tem uma luz, e a Bíblia é a luz. Ignorar a Bíblia é ignorar a luz. Não se aprofundar e alimentar a nossa fé é algo extremamente perigoso, e além do mais, desagrada a Deus, porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé para agradar a Deus. E se eu ignoro e não alimento a minha fé, eu vou estar com minha guarda baixa, porque a Bíblia relata a minha fé e a tua fé como um escudo, né? Que é uma das armas espirituais que Deus nos concede, é o escudo da fé, para que a gente possa apagar os dardos inflamados do maligno. Se eu não tenho esse escudo da fé, se eu não alimento, se eu não fortifico, se eu não faço crescer, então eu vou estar à mercê dos ataques do maligno e eu vou sucumbir, espiritualmente falando. E me deixar levar pelas paixões desse mundo, eu vou sair do caminho de Deus. Tudo aquilo que agrada a carne também desagrada a Deus. E a Bíblia fala que aquele que se quer fazer amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porque no mundo tem o quê? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E os meus olhos têm que estar enxergando aquilo que é correto, aquilo que é bom, porque a Bíblia fala, Jesus falou que nossos olhos, o meio e os teus, são a lâmpada do nosso espírito. Não é verdade? Então, se eu me deixar levar pelas paixões desse mundo, eu vou esquecer o primordial para a minha vida, que é buscar a vida eterna, né? É por aí que a gente começa a ficar inquieto, né? E ainda temos a nossa vida cotidiana, né? Do dia a dia, sabe? A gente vive no meio, a preocupação no trabalho, no estudo, na família, nos relacionamentos com outras coisas. E como eu já disse no começo dessa nossa conversa, parece que quando estamos em Cristo, todas essas coisas ficam difíceis de lidar. Muito mais difíceis de lidar. Sabe? E ficam mesmo. Essa é a grande realidade. Porque as tentações e os sofrimentos dessa vida têm um papel de provar a nossa fé para que a nossa mente ela esteja concentrada na paz de Deus. E sendo isso possível apenas através da constância e da leitura da palavra, é que eu alcanço essa paz em Deus. Eu não posso alcançar a paz em Deus se não for pela leitura da palavra e pela oração, pela uma vida digna diante de Deus. Sabe? De maneira nenhuma eu posso ter uma paz de Deus se eu não sei como buscar essa paz, e eu só posso saber se eu ler a palavra e estiver na oração, que é a resposta de Deus e o revestimento que o Espírito Santo me dá. Muitas respostas, aliás, grande parte das respostas nós encontramos na oração e outra parte aqui da palavra do Senhor. Muitas vezes a ansiedade e a preocupação nos fazem enxergar as situações de uma forma exageradamente problemática. Ao nos relacionarmos com Deus,
através da palavra e da oração, a gente tira a lente ou as lentes da ansiedade. Ao esperarmos em Deus, passamos a ver as situações como Deus vê. Começamos a enxergar os milagres e as oportunidades que Ele tem nos dado, sabe? E em vez de olharmos para o que falta de acordo com a nossa visão humana ilimitada, quando eu começo a olhar com o olhar de Deus para as coisas, elas começam a ter uma amplitude maior. E eu vejo que aquele problema não é tão sério como eu imaginava. Mas se eu não tiver em Deus, o problema fica sério sim. Muito sério. E aí vem a parte maravilhosa que é vencer a preocupação. Olha, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Tudo que eu tenho, tudo que você tem que ser apresentado diante de Deus com pedidos de oração e ação de graças. E aí, diz aqui a palavra do Senhor, que a paz de Deus, que excede o entendimento, que as pessoas do mundo não sabem como é que tem tanto problema ao nosso redor e nós mantemos a tranquilidade. Diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e o teu coração, a minha mente, a tua mente, em Cristo Jesus. Que coisa linda! Então nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus por meio da oração, da súplica, e elas devem ser acompanhadas com ações de graça, ou seja, um agradecimento grande, porque Deus está cuidando bem de mim, de você. Ao apresentarmos nossos pedidos, nós tentamos alinhar a nossa vontade com a vontade soberana de Deus. Quando suplicamos, reconhecendo nossos erros, e não são poucos, e os nossos pecados, que também não são poucos, nós entendemos que não somos merecedores da graça de Deus. Coisa, né, de se pensar. Através das ações de graças, nós reconhecemos a vontade do Senhor em todas as situações, quer sejam elas boas ou más. Sabe? E aí, nós vamos experimentar, sim, realmente, um grande amor de Deus. Meu abençoado, minha abençoada. Que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus seja contigo, para aquietar tua mente, através de uma vida focada no reino de Deus. Medite nesse texto, nesse último texto, Filipenses 4:4. Medite nele. Tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus possa realizar os desejos do teu coração. Tá certo? Que Deus te abençoe de uma forma tremenda e única. Vale a pena se vir a Cristo. Vale a pena. Tá certo? Deus é contigo.